a bispa, aos pastores, por essa oportunidade. E desde já eu quero agradecer pela igreja. A igreja está formada, nós estamos aqui. É motivo de agradecer. É motivo de vermos que Deus achou graça nesse povo. Deus achou graça em nós nesse tempo. Com todos os nossos defeitos, com toda a nossa pequenez, mas Deus achou graça em nós. Se Ele que nos juntou aqui, Ele sabe o que vai fazer, amém? Vou estar lendo aqui a palavra dele. Acredito que algumas coisas que eu aprendo com a Bíblia, queria passar para vocês e que vocês também despertassem, que vocês também buscassem um entendimento um pouco maior. E para começar, meus irmãos, eu quero falar a respeito do tema. Quando eles lançaram esse tema de Jabes, da oração de Jabes, assim que eu fui ler, assim que eu fui ver, a gente vê que Jabes, ele é um das descendentes das tribos de Israel. E ele se levanta em oração fazendo esse pedido, um pedido ousado, para que Deus seja com ele, que Deus alargue as fronteiras dele, que Deus age na vida dele. E aí, no livro de Crônicas, continua falando da genealogia das outras famílias, mas se destacou Jabes por isso, porque ele se propôs. Amém? E que isso sirva para nós. Nós estamos aqui também, nós nos propusemos a fazer isso, a pedir a Deus, para que Ele haja no nosso meio, para que Ele venha agir no nosso meio, alargar a tenda, as fronteiras, nos dar condições. Amém? Então, com o mesmo espírito de Jabes, com aquela oração, eu creio que nesse aniversário de 12 anos nós estamos com esse tema, com esse propósito. Amém? Amém. Então, meus irmãos, eu escrevi algumas coisas, eu anotei alguns versículos. E para que não seja, talvez possa parecer um pouco cansativo, mas eu peço que os irmãos tenham paciência comigo para estar fazendo as leituras, amém? Eu peço que o Guilherme coloque no telão, que eu vou precisar, né? Vai usar os versículos e é bom que apareça lá, que aí vai ficar mais fácil de entender e acompanhar. Porque as coisas que eu pretendo falar na Bíblia, que Deus nos ensina, não pode ser acrescentado por coisas de homens, né? Tem que ser só a Bíblia mesmo. Então, meus irmãos, quero pedir para os irmãos que vamos orar mais um pouco. Senhor, grandioso Deus, que o Seu Espírito Santo fale conosco nessa noite, nesse momento, Pai. Senhor, que a Sua palavra que vamos estar lendo agora, nesse momento, seja como uma semente, Pai, que possa frutificar, que possa crescer no nosso coração. Que não seja somente de alimento, Pai, que a gente vai comer e vai ficar com fome no dia seguinte, mas que essas palavras possam criar raízes no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor exaltado por esse dia, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Para pedirmos crescimento, para a gente buscar esse crescimento, para a gente pedir que Deus venha agir e trazer esse crescimento na nossa vida, como igreja, como comunidade, é necessário a gente aprender algumas coisas. É necessário a gente ter noção de algumas coisas. Porque o crescimento, que tipo de crescimento nós temos que buscar? Crescimento em Deus, na verdade, na palavra, ou crescimento no mundo? O crescimento do mundo que está aí. Será que nós devemos buscar esse crescimento de qualquer forma? Ou será que a Bíblia nos mostra qual é o verdadeiro crescimento, qual é o caminho que a gente tem que andar para que a gente alcance esse crescimento? Então é nesse que eu quero falar com os irmãos. Eu vou pedir para os irmãos que abram a Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, a partir do 26.
Mateus 13, no versículo 26. Não, vamos do versículo 24, vamos no início da parábola. É a parábola do joio e do trigo. Vamos estar aí. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não somente tu nos deu boa semente, por que tens então joio? E ele diz: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e colher? Porém ele lhe disse: não, seja acaso, ao colher o joio, arrancais também o trigo com ele. Ele continuou dizendo: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molho, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra é muito forte. O que essa palavra está nos ensinando, está nos dizendo? O que Jesus quer mostrar com essa parábola? Qual é o ensinamento que a gente pode tirar? Qual é a verdade que ele está trazendo? Ele está falando de dois frutos, o joio e o trigo. A diferença de um para com o outro. Então é nesse capítulo ali que eu quero estar começando a falar dos propósitos de verdadeiramente crescermos. Porque aqui ele está ensinando isso. Quando ele fala de semente aqui, é a palavra. Na parábola anterior, que ele vai falar que o homem saiu a semear e a semente caiu pelo caminho, e a semente caiu na terra seca. Então, quando ele vai falando dessa parábola, ele explica bem, deixa bem claro que a semente é a palavra. E agora nessa palavra ele continua também mostrando para nós o exemplo, usando o exemplo da semente, para que a gente venha entender que ele está falando da palavra, do evangelho dele. Amém? Amém. E só o fato dele usar o simbolismo da semente já nos ensina alguma coisa, já nos mostra algumas coisas. Porque essa semente, especialmente essa de trigo, ela não se limita a só uma utilidade. A semente a gente pode usar para se alimentar, para comer, mas também é necessário usá-la para plantar, para que ela venha produzir mais, para que possa alcançar outras pessoas. Porque nenhum fruto produz o fruto para ele mesmo, é sempre para alcançar a outros. O fruto de todas as árvores serve para outros, não para ela. Então, quando Jesus usa esse termo semente, ele já está nos ensinando algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero passar para os irmãos é exatamente isso. Que muitas vezes a gente vem para a igreja e a palavra é pregada como essa semente de alimento. Pregações que só nos ensinam, nos mostram que Deus vai dar, que Deus vai levantar, que Deus vai agir. E isso é bom, não é ruim. Mas se ficarmos só com isso, pode ser a melhor pregação que for, pode ser a melhor semente. A gente vai sair daqui cheio, mas amanhã vamos estar com fome novamente. Amém? Nós precisamos usar a semente também para aprender e verdadeiramente termos a dar a alguém. Não só dentro da igreja, porque essa semente na prática de alimentos acaba ficando só nisso. Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, Deus vai te curar, Deus vai te salvar, Deus vai livrar, Deus vai fazer tudo isso sim. Mas a maior promessa do Senhor é levar a gente para o céu. E precisamos entender qual é o propósito dessa parábola. Porque o verdadeiro
muitos homens da Bíblia não tiveram a riqueza, não foram livres. Passaram, foram cortados ao meio. A palavra diz que profetas foram cortados ao meio. Não tiveram esse livramento de Deus. A Bíblia fala que no tempo de Eliseu, só uma viúva que foi alcançada, mas houve várias viúvas, houve muitas viúvas. Então, temos que tomar um pouco de cuidado de achar que o Evangelho é só isso. Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai levantar, Deus vai trazer, vai abrir a porta, vai te dar. Não é assim. O Evangelho é um pouco mais. O Evangelho é para ir para o céu. E ele tem uma função. Ele tem uma função aqui nessa terra. Nós temos uma função. Jesus deixou determinado aqui nesse versículo, e é o que eu quero estar trazendo para os irmãos. Quando a palavra do Senhor diz assim, no versículo 26, Mateus 13, 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Amém? Amém. E exatamente nesse período que nós estamos, se nós estamos pedindo esse crescimento, Deus vem nos alertar nessa noite. Você quer crescer para quê? Você quer crescer para onde? Será que nós queremos crescer só abrindo igrejas, comprando prédio, isso e aquilo? Tendo rádio, tendo televisão, esse é o crescimento que nós queremos? Ou nós queremos um crescimento onde está nos propósitos de Deus? Porque a palavra do Senhor, quando ele usa esses dois termos, joio e trigo, ele está falando da verdade e da mentira. A palavra boa, a semente boa é a verdade. E se a semente boa é a verdade, a semente ruim é a mentira. E infelizmente nós vivemos num tempo onde é pregado muitas mentiras. E aqui ele não está falando, eu também não estou falando de igreja católica, não, eu estou falando das igrejas cristãs mesmo, que se dizem cristãs. Estamos pregando muitas coisas erradas que não estão na Bíblia. Estamos ministrando, estamos vendo muitas ministrações que são enganos. Amém? Amém. A palavra começa falando que o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear. Então ele está falando do reino, ele está falando de uma coisa superior, de algo que a gente precisa buscar além do que está aqui. Amém? Ele leva o nosso conhecimento, o nosso pensamento para uma coisa além do que está aqui, para nos tirar dessa preocupação dessas coisas mundanas, porque isso é inimigo de Deus. Amém? Isso nos torna inimigo de Deus. E aqui também nessa parábola ele apresenta que temos um inimigo, que é o diabo. Nessa pequena parábola ele também apresenta isso, ele mostra para nós que nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele sabe que ele não pode destruir o Jesus, a palavra. Mas então, como ele sabe que ele não pode, ele usa uma outra estratégia. Já que ele não pode destruir, ele começa a infiltrar. E é por isso que hoje eu estou falando para os irmãos que existe muito engano. Porque o inimigo, ele entra dessa forma. Ele entrou também, ele também tem uma igreja. A palavra do Senhor mostra em Apocalipse que ele também tem uma igreja. Ele também tem a Trindade. Ele usa todas essas coisas, ele imita a Jesus. É verdade. Essa é a artimanha dele. Então, quando eu falo que existe a verdade e a mentira dentro da palavra, é a palavra que está dizendo. E ele usando novamente essa metáfora do joio e do trigo, por que ele usa isso? O que é esse joio e o trigo? O joio e o trigo, eles são a mesma planta. Eles crescem junto, é a mesma planta. A única diferença é que no momento da colheita que vai mostrar essa diferença. No momento que eles começam a produzir fruto. Porque o joio, ele fica em pé. Ele não perde nem a cor.
Os dois crescem junto, mas o joio continua firme, em pé, altivo, apontando para cima, porque o joio tem raízes fundas. O joio está firmado na terra. Amém? Amém. E de repente alguém pode estar falando, você está trocando, deve ser o trigo, o joio. Não, realmente é o joio. O joio que está firmado com as raízes fundas nessa terra. É o joio que fica e permanece em pé. O joio, quando ele começa a dar fruto, o trigo, quando ele começa a dar fruto, ele se dobra. O joio permanece em pé, apontando para cima. O trigo, ele vai mudando de cor, ele vai ficando amarelo, cor de palha, bem amarelado, parecendo com essa camisa que nós estamos usando. Quem aqui já viu alguma plantação de joio, de trigo? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que é assim. Ele vai ficando dourado. O joio não. O joio, o máximo que ele faz é perder um pouco da cor verde, porque ele está firmado, ele está arraizado na terra. A raiz dele é funda, procura até água. Ele fica firme. Só que o joio é oco. O joio na semente dele, na base dele, não tem nada. E por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, tomarmos cuidado com o evangelho que está sendo pregado aqui no Brasil. Muitos enganos, muitas coisas que não têm base bíblica. São igrejas firmadas, igrejas que estão fortes, estão grandes aqui no nosso país, ensinando coisas que não têm base bíblica. São igrejas ocas, vazias, só fazem barulho. É como uma lata vazia que a gente soltar nessa escada de lá de cima até aqui. Ela desce fazendo muito barulho. Cuidado, prestem atenção. O evangelho do Senhor não é barulho. Deus lindo! Amém? Amém! O joio, ele não perde nem a cor dele, ele continua lá firme, em pé. Só que tem um problema. Aleluia a Deus! No versículo 28, Deus lindo! a palavra continua dizendo assim. Ele disse, um inimigo que fez isto, e os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Amém? E é com muito amor que eu quero dizer aos irmãos que eu não estou aqui querendo passar melhor do que alguém, mais santo, não é isso. Eu sei que eu sou tanto errado como muitos, porque hoje nós estamos comemorando 12 anos de igreja, e eu estou aqui desde o fundamento dessa igreja, e é só hoje que eu estou falando disso. Então, se o erro não está só em muitos que ficam só ouvindo, mas o erro também está em mim. Amém? Nós fazemos parte desse erro. E é por isso que, para alcançarmos esse crescimento verdadeiro, nós precisamos voltar para a palavra. Amém! Amém? Amém! Quando ele fala assim, e muitas vezes eu me encontro dessa forma agora, achando que por ter lido, por ter visto, por ter um pouco de conhecimento, agora eu posso ir lá e arrancar. Porque muitas vezes quando eu vejo algumas pregações dessas formas, pregações que verdadeiramente não são culto a Deus, são outras coisas, eu fico assim, eu acho que eu tenho o direito de ir lá e arrancar até, se puder, descer do altar. Mas isso não é o que Deus quer. Ele diz, não pode fazer isso. Ninguém tem esse poder. Nenhum ser humano tem essa autoridade. Ninguém é santo para isso. Todos são pecadores. Você não pode fazer isso. Você não tem direito. Ninguém tem. Amém? Amém! Mas com muito amor eu quero dizer a vocês que vocês entendam que eu não estou aqui passando essa parte de que eu estou certo e tem alguém errado. Não é isso. Nós somos pecadores e sempre seremos. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Se não for o sangue dele, ninguém vai ser salvo. Amém? O sangue dele salva a todos. Até alguém que está preso hoje no cárcere porque foi um assassino, o sangue que ele derramou naquele dia alcança esse também. Amém? Por isso eu não estou aqui corrigindo ninguém. Não estou aqui para corrigir ninguém.
E ela continua dizendo, ele diz assim, no 29, porém, ele disse, não, acaso ao colher o joio, arrancai também o trigo com ele. Deixam crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio, e o atalho no molho, para o queimar, mas o trigo ajunte no meu celeiro. Aleluia! Amém? Aqui tem uma outra orientação. Ele está dizendo que não é para colher. Que isso não é fundamento nosso, isso não é obrigação nossa, isso não é dever da igreja. Condenar ninguém, punir ninguém dessa forma, expulsar, dizer que está perdido, dizer que está condenado. A igreja não é para isso. Porque de repente a gente pode, e aqui também a gente aprende que pode ter algum questionamento da pessoa dizer, mas pô, eu vivo na igreja a minha vida inteira, e eu já vi muitos milagres na igreja, do jeito que está, acontecem muitos milagres. Eu já vi salvação, eu fui salvo, eu ganhei a bênção. Né? Mas é por aqui Jesus está dando uma explicação, que ainda que esteja um evangelho pregando uma palavra enganosa, uma palavra que não tem essa base bíblica, ainda que tenha toda essa bagunça no evangelho aqui no Brasil, mas ainda assim é falado no nome de Jesus. E só o nome de Jesus já é suficiente. Se eu pronunciando aqui o nome de Jesus, a pessoa que estiver sentada aí embaixo crer, já é o suficiente. Porque quem salva é o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Diante dessa palavra, ele nos ensina isso. Que por mais que esteja com pouco entendimento, mais que a gente não tenha sabedoria, por mais que a gente não busque isso, por mais que nós estejamos cegos, o nosso coração esteja endurecido para as verdades do Evangelho, ainda assim está sendo falado em nome de Jesus. E isso é o suficiente para salvar aquele que estiver sentado aí, que tiver entrado em uma igreja uma única vez, e crer nesse nome de Jesus, crer que Ele é o Salvador. Isso é suficiente. Por isso que Jesus diz, não faça isso. Deixe. Pode deixar os dois crescerem juntos. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos. No dia da colheita, aí Jesus vai agir. Amém? Amém. E uma outra coisa que eu queria dizer aos irmãos, quando ele diz assim, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Amém? Amém. Aqui também é pesado, porque ele está dizendo que esses enganadores, eles vão ser colhidos primeiro. E aqui eu quero já estender também porque essa palavra, quando ele diz que o joio vai ser colhido primeiro, que a gente possa estudar um pouco mais, porque existe igrejas pregando que um arrebatamento secreto da igreja, e Jesus vai vir secreto, vai levar um povo secreto, não sei para onde, para um lugar, e estão se pregando isso. Cuidado, esses que vão ser colhidos primeiro é o joio. Vamos estudar um pouco mais. Vamos vigiar o que estamos falando. Porque o que a palavra orienta é que os joios serão colhidos primeiro e lançados no fogo. Então, ele continua dizendo, e o trigo ajuntai no celeiro. Amém. E como a gente está nesse momento, buscando esse crescimento, eu quero convocar os irmãos para verdadeiramente fazermos estudo, que a Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser estudado. Temos que estudar. Vocês não podem acreditar no que eu estou falando aqui, só porque eu estou falando aqui. Você tem o direito de discordar, mas você tem o direito até de vir falar comigo. Não, você não está.
Mas quem vai dizer quem está certo ou quem está errado? É eu ou é você? É a Bíblia. Sempre vai ser ela que vai ter que dizer quem está certo ou quem está errado. O caminho que devemos seguir ou o caminho que não devemos seguir. E isso a Bíblia faz, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? E quando eu falo que estamos pregando, eu preciso falar isso, meus irmãos. Eu preciso falar que, quando eu digo que que as igrejas no Brasil estão pregando coisas que estão fora da Bíblia, que não tem base bíblica, existem muitas igrejas também ministrando que a lei foi abolida, que o ser humano não precisa de lei nenhuma, que a lei era para o Velho Testamento, a lei, quando Jesus morreu, aboliu a lei, não tem mais lei. Está sendo pregado isso nos altares. E a palavra não ensina isso. Aleluia, Deus. A palavra, ela fala de algumas leis. Na Bíblia existem algumas leis. Existem leis cerimoniais. Existe a lei do pecado. A lei do pecado é que pecou, a alma que pecar, essa morrerá. Mas o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. A Bíblia diz isso. Existe a lei moral, que são os 10 mandamentos. A lei que mostra o caráter de Deus. Então, por falta de conhecimento, de estudo, as pessoas estão pregando como se fosse uma única lei, e junta tudo e fala que a lei foi abolida. Porque acha alguns versículos que dá esse entender. Mas se formos estudar, vai ver que não está falando disso. Aleluia. Amém? Amém. Aspectos diferentes da lei. Existe a lei moral, os 10 mandamentos, que esse é o caráter de Deus. Essa ele escreveu com o próprio dedo dele em tábuas de pedra e entregou a Moisés. Essa é eterna. Essa é eterna, essa lei não passa. Essa lei não foi abolida. Essa lei não vigorou em Jesus. Essa lei é para a eternidade. Nós vamos ver isso. Porque para falar de um assunto desse, para trazer essas coisas, não pode ser pelas minhas palavras, tem que ser pela própria palavra da Bíblia. E os textos vão dizer isso. Amém? Amém. E existe a lei cerimonial, a lei que foi dada a Moisés, no Monte Sinai também. Deus mandou que eles escrevessem todas essas leis. A lei moral, os 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra. E mandou Moisés colocar dentro da arca. Agora, as leis cerimoniais, Deus ditou para Moisés e mandou ele escrever num livro, e foi colocado fora da arca. Amém? Mas um outro dia eu mostro esses exemplos. Vamos se manter aqui só mesmo na lei, no querer de Deus, na lei dos 10 mandamentos, que esse é a conversão. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que Jesus veio ensinar. Esse é o Evangelho. Foi para isso que Jesus mandou matar. Quando Josué vai conquistar as cidades, Deus manda ele. Quando ele entra na cidade, ele vai encontrar alguns povos. Deus manda ele entrar, e esses primeiros povos que ele está encontrando é para ele matar tudo. Matar os velhos, matar os homens, as mulheres, as crianças de colo, matar os animais. Deus manda matar tudo. Para quê? Para que não tenha influência nenhuma desses povos no modelo de vida que ele deu ao povo dele. Amém? O povo estava cativeiro no Egito. O povo ficou 400 anos cativo no Egito. Quando saiu não tinha mais regra, não tinha. E foi necessário Deus dar essas leis escritas. Foi necessário Deus passar as leis morais, as leis cerimoniais, leis até de higiene. Existiam leis nesse termo de cerimoniais que diziam que se o filho fosse desobediente com os pais, era para ser apedrejado, era para ser levado aos anciões e ser apedrejado. Mas essas são instruções. Essas leis cerimoniais foram abolidas em Jesus.
quando Jesus veio e cumpriu, essas não precisavam mais, porque Jesus é o Cordeiro. Essas leis de sacrifícios perderam valor quando Jesus se sacrificou, porque Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, quando Ele se sacrificou, não precisa mais fazermos esses sacrifícios. Amém? Amém. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, continua valendo. Aleluia a Deus. E para que não fique nas minhas palavras, vamos ler os textos. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém? Meus irmãos, todas as vezes que na Bíblia vai se falar assim, amar a Deus, crer em Deus, servir a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, voltar os olhos a Deus, ser fiel a Deus, ser filho de Deus. Não usa-se muitos desses termos na Bíblia? Amém. E ele está falando de quê? De qual maneira que a gente agrada a Deus? É vivendo da maneira que Ele estipulou. É vivendo nos 10 mandamentos. É levarmos a nossa vida para adequar a ela nos 10 mandamentos. Amém? E não é os 10 mandamentos da novela, não, porque aquilo lá é engano. Lá, os 10 mandamentos dele lá foram as 10 pragas. Aquilo é engano, não é aquilo não. É os 10 mandamentos da Bíblia. Aleluia! Amar a Deus, santificar o nome de Deus, obedecer. Amém? Amém. Amar o próximo. Depois a gente vai ler uma outra oportunidade, os 10 mandamentos. Aleluia! E um dos problemas que eu vejo é que não existe ministrações a respeito disso. É difícil a gente ver, a nossa igreja mesmo. Eu não posso ficar falando de outras igrejas. Eu congrego aqui, eu estou aqui, eu vivo aqui, e eu aprendi aqui e aprendo aqui. Aleluia! Não se vê ministrações a respeito dos 10 mandamentos, o tipo de vida que Deus colocou para nós, o tipo de vida que Ele espera para nós, o tipo de vida que agrada a Ele, o tipo de vida que Ele quer. Foi por esse tipo de vida que Ele veio. Aleluia. Quando Ele veio, Ele começou a ensinar. As pessoas pegam alguns textos achando que Ele era contra a lei, porque Ele curou no sábado. Mas são, infelizmente, isso tudo falta de atenção do texto. Porque ali, quando Jesus veio no corpo dele, no corpo humano, Ele veio para corrigir os excessos que estavam sendo praticados com a lei dele, pelos próprios servos dele. Os fariseus, os doutores da lei, tinham colocado peso sobre o povo, estavam ensinando o povo, cobrando do povo coisas erradas, acima da lei. E tem também explicação para isso. Talvez vocês lembrem quando Neemias tira o povo, sai e vai reconstruir a cidade. Quando Neemias termina a obra, ele e Esdras, eles se juntam e começam a fazer concílio, e agora eles se reúnem e Neemias começa a ditar a lei. E o que eles mais acabam fazendo ali é colocando essas regras, colocando alguns estatutos em cima da lei e tornando a lei pesada. E aí então passa a lei que era para proteger a eles, porque tinham sido levados cativos por quebrarem as leis, agora eles passaram eles querendo proteger a lei, para que não ocorresse o erro novamente de Deus puni-los. Então eles começaram a colocar vários preceitos e isso tornou pesado a lei. Amém? Amém. Mas quando diz desses termos, amar, crer, ele está sempre se referindo à lei, para que a gente venha viver os 10 mandamentos de Deus, para que a gente venha colocar a nossa vida enquadrar a nossa vida nesse modelo que Deus estabeleceu. E eu queria que o Guilherme colocasse aí Deuteronômio 11, o 26 até o 26 e o 28, que lá vai estar dizendo:
Olha o que diz Deuteronômio 11. Eis que hoje ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os meus mandamentos. Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje eu te mando. Amém? Amém. Ali está estipulado. Deus está dizendo: tem a bênção e a maldição. A bênção é quando a gente obedecer os mandamentos. Agora a maldição. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecem. Então aí está, meus irmãos. Aí também está mostrando a verdade e a mentira. Aí está relatado os dois caminhos. Aí está relatado um dos propósitos. Porque aí mostra um dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um, para a vida da humanidade. Ou adorar a Deus, ou adorar ao diabo. Amém? Ali está mostrando, nesse capítulo, ele está falando disso, ele está mostrando isso. Porque esse é um dos propósitos principais de Deus. A humanidade foi criada para isso. O seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio que ele nos dá, vai até aí. Você é livre para escolher qual você quer servir. Você quer servir a Deus ou você quer servir ao diabo? Nosso livre-arbítrio é até aí. Amém? Amém. Nós não somos livres para fazer o que queremos. Porque aqueles que não escolhem a Deus, automaticamente escolheram já o diabo. Aquele que não aceitar Jesus, aquele que não crê nele, automaticamente está condenado. Só existem esses dois caminhos. Não precisamos enfeitar, encher de outras coisas. O Evangelho é esse aí, é esses dois caminhos. Você escolhe. Eu te coloco eles na sua frente. Você escolhe qual você quer: a bênção ou a maldição, a verdade ou a mentira, Jesus ou o diabo. Amém? Amém. Então nós chegamos em Êxodo 20, que é onde Moisés vai dar os 10 mandamentos. Moisés vai falar dos 10 mandamentos. E eu gostaria que os irmãos, se puderem, deixem aberto aí nos 10 mandamentos. Amém? Aleluia. Os profetas, Deus levantou vários profetas. Depois que o povo conseguiu a terra, depois que o povo se estabeleceu, depois que o povo parou de guerrear contra os inimigos e guerrear contra eles mesmos, Deus estipulou, levantou os profetas. Aí começou os ministérios dos profetas a falarem, exortar o povo a respeito do quê? Voltar para Deus. Que o povo tinha se desviado dos caminhos de Deus, que o povo tinha abandonado os preceitos de Deus. E todos os profetas foram levantados com esse chamado: exortar ao povo para que voltasse os olhos para Deus, para que adorassem a Deus da maneira correta. Eu, nos meus estudos, meus irmãos, eu faço pesquisas na internet, eu vejo os vídeos, vejo pregações de várias igrejas, de vários pastores, de judeus. E nessas minhas, quando eu estava preparando, eu fui buscar, eu lembro de uma pregação aqui, o pastor Sandro ministrou a respeito da passadilha. Era uma passagem direta que o rei tinha mandado construir, para que no sábado ele fosse direto ao templo adorar a Deus. O rei tinha mandado fazer essa passagem, que ia direto para o santuário. E no sábado ele ia lá, em tempo de chuva, dependendo de qualquer for o tempo, no sábado ele ia lá. E o rei seguinte que reinou, a primeira coisa que ele fez foi mandar destruir essa passagem. Por quê? Porque ele ia receber um outro rei, e então ele, para agradar esse outro rei, ele tinha que apagar tudo o que podia mostrar o verdadeiro Deus, a adoração a Deus.
E nos 10 mandamentos diz que o sábado é o dia de adorar a Deus. Então ele manda destruir. A primeira atitude dele é essa: destrua, para que quando o rei que eu quero agradar chegar, ele veja que a gente não tem contato nenhum com aquele rei. Eliminou todos os contatos possíveis com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu já disse que Deus mandou os profetas avisarem a respeito de ser fiel a Deus, voltar a viver da maneira que Deus quer. Josué, quando ele entrou na terra, também Deus mandou matar por isso, para que não houvesse influência nenhuma. E ali a gente vê naquele episódio ali, que veio uma tribo, que era dessas primeiras, que morava ali bem no início, e eles vieram com uma mentira. Eles se maquiaram de panos de sacos, pegaram pão velhos e falaram que vinham de longe, que era para Josué fazer paz com eles, que eles não queriam guerrear, para que eles fossem servos dele. Veio com essa mentira. E se nós formos olhar no livro de Levítico, quando fala das leis, Deus ordenou, Deus avisou, exatamente assim, que se quando Josué entrasse na terra, essas primeiras tribos era para ele matar tudo, mas as tribos mais distantes, ele poderia fazer paz com eles. E eu via isso e falei, como quem avisou para eles que eles podiam fazer essa artimanha? O próprio Satanás. Mais uma vez Satanás vem com a mentira e engana o povo de Deus. O povo é enganado pela mentira. E como eles tinham jurado, tinham feito um concerto com os anciões, Josué não matou, permaneceu o voto que ele tinha feito e deixou esse povo viver com eles, servidos, ficaram a ponta de tirar lenhas, buscar água, mas não destruiu, ficou lá. E então mais uma vez o engano entrou no povo, e esse povo se desviou. Os profetas chamou, alertou. E então vem esse engano até hoje. Quando eu digo que muitas igrejas estão pregando que a lei foi abolida, e eu disse que precisamos ver os textos, eu anotei aqui o Salmo 119. O Salmo 119 é conhecido como o Salmo da Lei. Lá, se vocês abrirem, verem, estudarem um pouco, vocês vão ver lá que lá ele começa com várias letras. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 19. Se a gente olhar, se você passar para ler esse salmo, que é o maior salmo, ele é o maior salmo. Ele tem umas palavras. Nessas palavras, elas são assim: Bet, Gimel, Dalet, Zain, Et. O que são essas palavras? Essas palavras são as principais palavras da língua hebraica. Essas palavras é como se fosse no nosso alfabeto a letra que a gente usa, o B, C, D, F, G. Então, se olharmos no Salmo 1, ele diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. No Salmo 119, no versículo 4, tu os ordenaste observar muito bem os teus mandamentos. No Salmos, no versículo 17, no 10 ele fala assim: como tu, com todo o meu coração, busquei não me deixar desviar dos teus mandamentos. No 17, fale bem ao teu servo,
para que viva e observe a tua palavra. Abre os meus olhos para que veja a maravilha da tua lei. Então quando ele usa essa lista com essas letras, para exemplificar para nós, é como se no nosso alfabeto que a gente conhece, estivesse dizendo assim: D, bondoso aquele que vive na lei. C, corajoso aquele que tem a lei. D, dedicado aquele que permanece na lei. E assim, F, feliz aquele que vive os mandamentos. Amém? Esse salmo, quando ele usa essas palavras, essas letras principais do alfabeto, é esse ensinamento que ele está dando. Então não podemos dizer que a lei de Deus foi abolida. Não podemos dizer que não precisamos guardar a lei. Já teve esse tempo na Bíblia que a humanidade viveu sem lei. Foi antes do dilúvio. Antes do dilúvio não tinha, o povo vivia por conta própria e chegou naquela situação. Antes do dilúvio, a palavra diz que a maldade foi tanta que corrompeu o gênero humano. A criatura de Deus, que Deus criou para tomar conta desse mundo, se corrompeu totalmente. Não havia mais nenhuma chama de bondade, nenhuma chama de Deus no coração daqueles homens. A maldade foi tanta que eles se desviaram por completo. Amém? E Satanás quer fazer isso hoje novamente, quando ele prega por aí que a lei foi abolida, que o ser humano não precisa de lei, que nós não precisamos guardar a lei, porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, agora a gente vive do jeito que quiser. Se a lei foi abolida, para que a doutrina dentro das igrejas? Também não é lei? Para que eu dizer para vocês, vem de saia, não corta o cabelo, tem que dizimar, vamos jejuar, tem horário para chegar. Tudo isso são ordens válidas para nos direcionar, porque o ser humano não pode viver sem lei. A gente não pode viver sem o semáforo. Quando o semáforo aqui apaga, dá uma complicação. Se você chegar no semáforo e ele estiver verde, você sabe que pode passar. Assim é a lei. Se ele estiver vermelho, você tem que parar. Isto é uma lei. Temos que obedecer. O ser humano não pode viver sem lei. Quando viveu, Deus teve que intervir e destruir. Então Deus achou graça em um homem nesse episódio, e Noé. Se formos olhar, sempre quando Deus fala achei graça, quando Deus vir, você vai ver que Deus achou graça. Por quê? Pelo tipo de convivência, o tipo de vida que esses homens praticavam. Quando ele chama Abraão, lá é dito: Abraão, ele andava nos meus mandamentos, nos meus estatutos, nos meus preceitos. Quando vai falar de Jó, a mesma coisa. Jó, homem reto, íntegro, teme a Deus, desvia-se do mal. É sempre um tipo de vida que mostra os servos do Senhor. Amém? Amém. E é esse tipo de vida que Ele quer trazer para nós. Amém. Mas então, podemos dizer assim, alguém pode me perguntar, pode? Você está falando do Velho Testamento. A Bíblia é um todo. A Bíblia não é dividida. Não existe essa divisão, tempo da lei e tempo da graça. Não existe isso. A graça vem desde o princípio e a lei vai eterna. A lei vai até o final, até a consumação. Essa pregação de tempo da lei, essa divisão tempo da lei e tempo da graça, não tem também dentro da Bíblia. Amém? Nós somos salvos pela graça. Mas todo ser humano também foi salvo pela graça. Os primeiros cristãos, os homens de Deus, eles também foram salvos pela graça. Quando na palavra do Senhor existe uma passagem bem conhecida que diz que
Jesus está pendurado na cruz e tem um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. E Jesus diz: hoje estará comigo no paraíso. Todo mundo conhece. Creio que todos aqui conhecem. Aquele hoje era o dia mesmo. Jesus ali, o ponto não era o ladrão, nem o da direita nem o da esquerda. Jesus está dizendo ali, naquele dia, eu vou me entregar. Porque Jesus não morreu por causa da morte, ele se entregou. Ele tem poder para dar a vida e tomá-la de volta. Ali, aquela passagem está falando disso. As pessoas tiram o centro que é Cristo, porque o centro da Bíblia é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. O centro é Jesus. Tiram Jesus do centro e põem os ladrões, para dizer que o ladrão foi para o paraíso. O ladrão está morto. Ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Amém? Amém. O centro ali, aquele hoje, era aquele dia que Jesus decidiu. Naquele dia que ele decidiu morrer, a salvação veio para mim, que nascia 2000 anos depois, e veio também para quem nasceu há 5000 anos atrás. Amém? Amém. Aquele dia, aquele hoje que Jesus está falando, foi o dia que ele determinou. Eu determinei esse dia para me entregar para a salvação, para tirar o pecado, a condenação do pecado do mundo. Amém? Esse é um trabalho de Jesus. Jesus veio na terra para isso. Ele se fez homem para isso. Precisamos acordar e entender algumas coisas. Então, vamos agora falar desses aspectos da lei no Novo Testamento. Paulo falando da lei, quero que o Guilherme coloque aí. Vamos pôr primeiro Paulo falando da lei. Romanos 3, versículo 31. O que Paulo diz da lei? Já é 10 horas. Querem que eu pare? Eu paro. Paulo dizendo da lei: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Romanos 4,15. A lei suscita ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, Jesus morreu para quê? Romanos 7,7. Vai dizer esse mesmo assunto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçará. E se não cobiçará, faz parte dos 10 mandamentos. Outro rápido. Romanos 7,12. Isso é Paulo dizendo: o mandamento é santo, justo e bom. Ei, Jesus, aleluia. Assim a lei é santa e justa e bom. Glória a Deus. E boa. Vamos ver agora Jesus falando da lei. Mateus 5, 17 e 18. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim cumpri-la. 18, Guilherme. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém, meus irmãos? Aqui é Jesus falando. Já estamos terminando. João 14,15.
João 14, 15. Ainda é Jesus falando. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém, Jesus. Amém? João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia fala disso. A Bíblia, existe esse ponto da guarda dos mandamentos, da obediência. Só que essas são palavras doces até, porque vem de Paulo, vem de Jesus, com muito amor. Eles traziam esse ensinamento. E se você pegar cada versículo desse e for estudar, mas com esse propósito de saber realmente se a lei é válida ou não, o Espírito Santo que vai te ensinar. É o Espírito Santo que confirma. Quando Jesus foi ao céu, ele disse que enviaria o Consolador. Para quê? Qual era a função que o Consolador ia fazer? Conhecer o pecado, a justiça e o juízo. Porque existe também o juízo. E a base desse juízo é a lei, os 10 mandamentos. O que vai reger esse juízo também são os 10 mandamentos, amém? Amém. Só que agora também tem uma palavra um pouco mais dura, que diz assim. Primeiro vamos ver Salomão falando da lei. Eclesiastes 12, o 13 e o 14. De tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui o sábio Salomão falando que a suma de tudo que o homem deve fazer, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora, como eu disse que precisamos amolecer o coração, vamos ver o que Pedro diz. Pedro também fala. Pedro vai trazer um ensinamento também. 2 Pedro 3. Segunda carta do apóstolo Pedro. 3, 15 e 16. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Quando Paulo relata todos esses capítulos que nós vemos antes, Pedro diz que é difícil de entender. Difícil, mas não impossível. É difícil de entender o que Paulo fala. Porque o ministério de Paulo, a pregação de Paulo era sempre essa, girava sempre em torno disso. De ele dizer aos judeus e aos gentios que aquele Jesus que os judeus tinham matado, ele era o Cristo. Mas ao mesmo tempo que Paulo falava que na morte dele, para os judeus, aquelas leis de cerimônias não precisavam mais ser cumpridas, ele também fala que as leis dos 10 mandamentos precisam se cumprir. Então, ele sempre se apresenta, nas epístolas dele, ele se apresenta assim: Paulo, servo do Senhor Jesus e servo do Deus. Ele sempre se apresenta nas cartas dele assim. Por quê? Porque ele quer trazer sempre esses dois aspectos. E aí ele continua dizendo assim: difíceis de entender, que os indoutos e ignorantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Em outras versões, a palavra é mais dura. Diz: os indoutos, os ignorantes torcem a palavra para a sua própria condenação.
Simplesmente por quê? Porque não quer se determinar a obedecer a Deus. 1 João 1,6 primeiro, Guilherme. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Passa para 1 João 2. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Palavras duras que a Bíblia fala. E assim, meus irmãos, eu quero voltar para aquele primeiro que nós lemos, Deuteronômio 11. Para estar encerrando, eu quero voltar a falar. Deuteronômio 11, 26, 27 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os meus mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. 28, Guilherme. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheces. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui eu quero fechar a Bíblia e pedir com muito amor e carinho que os irmãos procurem buscar algum entendimento. Se eu não fui bem claro, se eu não consegui me expressar, mas eu acredito que não é por mim, não é as minhas palavras, eu não tenho esse costume de ministrar, mas a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus. Que isso sirva, como eu disse no começo, que essa semente boa, que é a verdade, te sirva para fazer uma plantação, que você possa plantar ela, que você possa buscar, saber mesmo se ela vai dar algum fruto, porque esse é o nosso dever, obedecer a Deus, ou então a perdição. Amém? Amém. Se coloque de pé, por favor. Chegou o primeiro lugar, mas era necessário falar que também eu não estou acima de ninguém, e que se alguém tiver alguma orientação para me dar, questionar, que essa palavra tenha pelo menos sirva pelo menos para isso, para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar. Não é assim, você está entendendo errado. Eu creio que não, porque não é de mim. Eu creio que não. Mas o propósito é verdadeiramente a salvação. E a salvação é uma coisa muito séria para a gente ficar brincando de só fazer cultos para nós mesmos. Culto, acho que temos que voltar o culto a cultuar a Deus. Na palavra dele. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço por vocês terem a paciência, terem me ouvido. E em nome do Senhor Jesus, se nós queremos avançar mesmo, se nós queremos expandir para algum lugar, vai ser assim. Porque é assim que a gente ora no Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, o que a gente diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Amém. É a vontade dele. A palavra do Senhor, nesse mesmo Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino. E o reino de Jesus é assim. Para expandir o reino do Senhor, a palavra dele,
Não precisa abrir igreja em cada lugar. Precisa você colocar a sua vida na maneira que Ele quer. E aonde você estiver, se você morar no Taboão, o reino de Deus vai chegar no Taboão. Amém. Se você morar lá em Paris, o reino de Deus vai chegar em Paris. Se você morar em Dubai, a vontade de Deus vai chegar em Dubai. Se você morar aqui no Jardim Olinda, o reino de Deus vai até aqui. Porque pelo tipo de vida que nós servimos ao Senhor, e é do tipo de vida que nós somos a verdadeira igreja de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Tudo resumiu em que, igreja? Vamos lá, quero ver se você entendeu. Tudo resumiu em quê? Não obedecer o mandamento. Se nós não obedecer, igreja, nós não vamos ter crescimento. E nós somos a igreja. Por onde a bispa for, por onde vocês for, ali é a igreja. É certo que o Senhor em algum lugar, Ele vai pedir que se monte, abre o templo para reunir. Porque não vai dar para poder passar em casa, não é verdade? Mas o Senhor, Ele nos ensinou hoje que se nós obedecermos verdadeiramente o mandamento dEle, nós vamos viver muito. Porque o inimigo já está implantado na terra. Ele é o joio. E precisamos ter essa sabedoria. Então Ele foi muito sábio na palavra sim. Passou muitas palavras que levou nós a pensarmos sim. E sai daqui hoje pensando: Pai, aonde é que eu tenho desobedecido? Eu preciso voltar a te obedecer. Eu preciso voltar para o mandamento do Senhor. Sai daqui hoje com essa palavra no teu coração, igreja. Muitas vezes achando que estamos cultuando, que estamos vindo ao culto, está tudo certo, está tudo bem, está maravilha. Mas em algum ponto nós estamos falhando. Porque eu entendo assim, quando Deus Ele permite o ministro da noite subir sobre o altar, abrir a Bíblia e falar sobre ela, é ali a porção que nós estamos precisando. É a porção que estamos precisando. Amém ou não amém? Então fica com o estudo de Deus, com o alerta de Deus, que para podermos crescer, para você crescer, para a tua família crescer, nós precisamos obedecer o mandamento de Deus. Amém ou não amém? Feche teus olhos por alguns segundos. Querido Deus, foi a tua palavra que foi lida, foi a tua palavra, Pai querido, que foi ministrada no altar. Conforme o Senhor ministrou o teu servo, Pai querido, Pai amado, e eu entendi tudo que o Senhor disse, peguei a minha porção para mim. Mas sim também seja, Pai, sobre a tua igreja, para a glória do teu santo e glorioso nome, Pai querido, que nós possamos obedecer a tua palavra, prestar melhor atenção na tua palavra, para melhor expandir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado. Que este homem, que esta mulher, que este jovem, que esta criança com já um certo entendimento, Pai querido, que veio algo, Pai, buscando algo de ti, que possa entender sobre a obediência, sobre a bênção e sobre a maldição, Pai, que possa compreender que quando nós vivemos a tua palavra na íntegra, na pureza, Pai querido, nós somos alcançados, nós somos abençoados, nós somos, Pai querido, um povo eleito, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor querido, que a tua serva possa ter saído aqui hoje com essa resposta em mente, em nome do Senhor Jesus. Obedece a minha palavra e o teu lar tudo chegará no teu devido lugar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a tua palavra no relacionamento, a palavra na família, a palavra do Senhor, Pai, no trabalho, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que tudo vá bem, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus, as palmas ficam para Jesus.